O tópico de hoje é exclusão mútua, considerando os aspectos de implementação. Como a gente discutiu no encontro passado, a sessão crítica é um trecho do código onde eu não posso deixar mais de um processo executar ao mesmo tempo. Eu preciso garantir que esse trecho de código ele é executado de uma forma mutuamente exclusiva, e para isso eu preciso então serializar o acesso a essa sessão crítica. E para que eu consiga serializar esse acesso, eu preciso definir formas de como implementar esse protocolo de entrada da exclusão mútua e esse protocolo de saída de exclusão mútua dessa sessão crítica. Uma primeira forma de fazer isso, uma forma conceitual, que foi o que a gente viu na aula passada, foi a primitiva await, que a gente discutiu, que ela garante não só a exclusão mútua, porque ele tem esses operadores de exclusão mútua, mas também ela garante sincronização condicional, usando o comando await. Mas a pergunta que ficou é como que eu implemento de fato isso? E é isso que a gente vai discutir nesse encontro de hoje. Eu tenho formas de implementar a exclusão mútua puramente em software, que são os algoritmos que a gente vai ver hoje, algoritmos de Deck, Peterson e Lamport. E eu também tenho formas de implementar usando algum tipo de suporte de hardware, tá? Em particular, habilitação de interrupções e também usando instruções específicas que me permitem fazer operações como test and set e swap. Então a gente vai discutir uma série de soluções hoje, mas em comum entre elas tem uma série de propriedades que eu gostaria que fossem garantidas. E eu vou listar essas propriedades agora, porque de fato algumas das soluções que a gente vai ver, elas não atendem a algumas dessas propriedades. Então, a primeira propriedade é, obviamente, exclusão mútua. Então, eu quero garantir que no máximo haja um processo executando dentro da sessão crítica. Propriedade bastante básica. Se a minha solução não atender essa propriedade, ela certamente não está atendendo o propósito. A segunda propriedade é progressão. Um processo que não está na sessão crítica e não quer entrar, ele não pode impedir um outro processo de entrar. A terceira propriedade que eu vou considerar é espera limitada. Quando um processo pedir para entrar na sessão crítica, ele não pode ficar para sempre esperando. Eu preciso garantir que em algum momento ele vai ser atendido. Então, novamente, eu tenho algumas soluções que a gente vai ver hoje que não atendem, por exemplo, espera limitada. E por último, é ideal que a minha solução não faça nenhum tipo de suposição sobre a velocidade dos processos, ou a velocidade dos processadores, ou que ela não tente fazer uma suposição sobre o momento que um processo vai tentar acessar a sessão crítica. Tá? E como mencionado no encontro passado, isso vale para processos ou threads. Tá? Eu estou considerando problemas de sincronização, independente de eu estar usando tarefas implementadas como processo ou como threads. A gente vai fazer algumas simplificações nessa análise. Tá? Então, no primeiro momento, eu só vou considerar 2 unidades de execução. A gente vai chegar a ver uma solução que funciona para N unidades de execução, N processos ou threads, mas a solução ficou um pouquinho mais complicada. Mas eles podem ser adaptados para N processos. Uma outra simplificação, a gente vai considerar uma máquina com um só processador e um só core. E uma terceira simplificação é que a gente vai considerar um pseudocódigo, um programa simplificado, onde eu tenho 3 partes de interesse. Eu tenho uma seção crítica, que é a parte que mais me interessa, que eu quero proteger. Eu tenho uma seção não crítica, que é um outro trecho de código, onde o processo pode fazer outras ações e que, de fato, eles não me interessam. E eu tenho o meu protocolo de entrada e o meu protocolo de saída, tá? que são a essência do meu algoritmo, que é o que eu quero proteger. Tá? Certo. A gente vai discutir, no primeiro momento, a abordagem algorítmica e depois a gente fala sobre soluções com algum auxílio de hardware. Então, é a característica da abordagem algorítmica não usar nenhum recurso provido pelo kernel ou nenhuma instrução especial.
Uma vantagem clara das soluções algorítmicas é que elas são extremamente profitáveis, né? Elas não dependem de sistema operacional e não dependem de nenhuma arquitetura específica. A desvantagem das soluções algorítmicas, como a gente vai ver, é que elas, em geral, elas empregam busy waiting, isso pode não ser eficiente, e elas podem tornar o programa um pouco mais complexo também. Então, a primeira solução algorítmica que a gente vai ver vai ser o algoritmo de Decker. Tá? E a ideia do algoritmo de Decker, usando essa notação simplificada, eu tenho aqui a minha seção crítica, que é o que eu quero proteger. Eu tenho a minha seção não crítica, que não interessa no meu código. E eu tenho nessa parte pontilhada aqui o que seria meu protocolo de entrada e meu protocolo de saída. O pontilhado é só para destacar no código o que se refere ao protocolo de entrada e saída. E eu tenho aqui usando a notação par-begin, par-end, que é similar à notação co-begin, que a gente viu num dos primeiros encontros. Eu tenho aqui o que seria o código que um processo P1 executa, e eu tenho aqui o código que seria o que um processo P2 executa. A essência do algoritmo de Decker é essa aqui. Eu tenho uma variável de auxílio, de controle no algoritmo, e um processo, ele sempre testa se é a vez dele, a variável turn, e a turn indica se é a vez de um processo. Então, nesse meu caso, com dois processos, a variável turn pode assumir os valores 1 e 2, e quando um processo testa e vê que a vez não é dele, ele fica fazendo um busy waiting. Então, o processo 1, no caso, quando ele vem executar, ele vai testar se o turn é do 2. Se o turn for do 2, ele fica em busy waiting. Se a vez não for do 2, o processo ele pode entrar na sessão crítica, faz o que tem que fazer, atualiza as variáveis, e daí seta a vez para o outro processo. E depois ele pode executar alguma coisa que não interessa, que não tem nenhuma relação com a sessão crítica, e faz o loop de novo e pode querer entrar novamente na sessão crítica mais tarde. Então, como é que seria um traço de execução? Por exemplo, aqui eu setei, eu inicializei turn para 1. Então, quando o processo 1 começar a executar, ele vai testar. Enquanto a turn for do 2, ele faz busy waiting. Então, digamos que ele testou, a turn não é do 2, a turn é do 1, ele vem, entra na ação crítica e está aqui executando. Se em algum momento aqui ele perder a CPU, porque ele foi preemptado, e o processo 2 tentar executar, ele vai chegar aqui e vai ver que o turn está com 1. Como o turn está com 1, o processo 2 vai ficar em busy waiting. E vai ficar em busy waiting até que eventualmente o processo 1 ganhe CPU de novo, ele termina de executar a ação crítica, passa o turn para o 2 e vem aqui para essa parte verdinha. Quando o processo 2 ganhar CPU novamente, ele vai testar. Agora o turn não é mais 1, o turn é 2. Ele sai do busy waiting e entra na ação crítica. Se quando o processo P2 estiver na ação crítica ele for preemptado e o processo 1 tentar entrar de novo, o turn está com 2 e o processo P1 agora vai ficar fazendo o busy waiting. Até que o processo P2 ganhe CPU de novo e termine a sessão crítica e passe a vez para o outro. Então, é uma solução aparentemente simples. Tá? Esse trecho de código aqui, ele funciona porque, de acordo com a propriedade que a gente viu na aula passada, que é a propriedade at most once, apesar disso aqui não ser necessariamente atômico, ela vai parecer ser atômica, porque nessa expressão aqui eu tenho apenas uma variável que pode ser alterada por outro processo, que é a variável turn. E eu não tenho nenhum lado esquerdo dessa expressão, não tem nenhuma atribuição a nada. Então, apesar de não ser atômico, ele vai parecer ser atômico. Tá? Então, isso eu posso garantir. Mas a solução tem um problema. E aqui, geralmente, eu deixo um espaço na aula para a gente colher algumas respostas dos alunos para identificar o que é o problema. Então, peço que vocês dêem um pause no vídeo e tentem entender o que é o problema. Mas a ideia aqui é a seguinte. Essa solução desse algoritmo, ela viola a propriedade de progressão. A
propriedade de progressão é aquela que diz que um processo que não quer entrar, ele não pode impedir um outro processo de entrar. Mas isso acontece nessa solução. Em particular, o que aconteceria se quando o programa começa, o P1 vê que a vez é dele, então ele consegue entrar, turn não é 2, então ele consegue entrar na decisão crítica, faz o que tem que fazer, passa a vez para o 2, mas tenta entrar de novo. Se ele tentar entrar de novo, ele não vai conseguir. Mesmo que o P2 não queira entrar na decisão crítica, ele não vai conseguir, porque essa solução ela exige alternância dos processos. Então não é uma solução correta. Mas o Decker, ele propôs uma segunda versão do algoritmo. E essa segunda versão do algoritmo, ela não usa mais a variável turn, mas ela usa as variáveis P1 inside e P2 inside, que são flags para indicar se um processo está na decisão crítica. Então, o que acontece? No início, essas variáveis são setadas para false, para 0. E como é que funciona o protocolo de entrada agora? Um processo, um P1, quando ele quer entrar, aqui é o P1, né? Aqui é meu P1 e aqui é meu P2. Então, quando um processo P1 quer entrar, ele vai ver se o P2 está dentro da ação crítica. Se o P2 estiver dentro, ele não faz nada. Mas se o P2 não estiver dentro, o P1 diz, opa, agora eu estou dentro, e entra na ação crítica. Se nesse momento ele perder a CPU e um processo 2 ganhar a CPU e tentar entrar, ele vai ver, o P1 está dentro. Como o P1 está dentro, o processo P2 vai ficar fazendo busy waiting. Até quando? Até que o processo P1 saia da ação crítica, 7 para 0 aqui, P1 inside 0, e venha para essa parte aqui não crítica. Se nesse momento o P2 ganhar a CPU de novo, agora ele vai ver, opa, P1 inside está em 0, sai da ação crítica, digo que eu estou dentro, e agora o P2 que entra na ação crítica. E o problema da solução anterior era que ela exigia alternância. Essa solução aqui não exige alternância. Então, o P1, ele conseguiu entrar na ação crítica, ele setou P1 inside para 0, ele veio para a parte não crítica. Se ele tentar entrar de novo, e o P2 não pediu para entrar, ele vai ver que o P2 inside continua em 0, ele não faz o busy waiting e ele entra de novo. Então, nessa solução, o P1 ele poderia entrar várias vezes seguidas sem alternância com o P2. Mas ela tem um problema. Então, novamente, faça uma reflexão pausando o vídeo e tente identificar o problema. Mas a ideia é que essa solução aqui, ela viola a regra da exclusão mútua. Então, o que pode acontecer numa execução é o P2, ele verifica que o P1 não está dentro, então ele não vai fazer o busy waiting. O program counter do P1 aponta para esse comando aqui, mas antes de executar, ele perde a CPU. Se ele perder a CPU e o P2 vir aqui testar, ele ainda vai testar o P1 inside como false. Isso vai permitir que o P2 passe por esse loop, o P2 seta ele como dentro da ação crítica e o P2 está na ação crítica. Se ele for preemptado e o P1 voltar à execução, o P1 não vai refazer o teste. Ele vai simplesmente dizer que ele está dentro e agora o P1 vai estar na ação crítica, assim como o P2 está na ação crítica. Então, eu violo a regra da exclusão mútua. Mas o Decker, ele era persistente, então ele fez uma versão 3. Ele não usa mais o P1 inside e o P2 inside, mas ele usa o P1 wants to enter e o P2 wants to enter. E a ideia aqui é a seguinte, o P1 diz que ele quer entrar, e enquanto o P2 não quiser entrar, enquanto o P2 quiser entrar também, ele fica em busy waiting. Ele fica fazendo busy waiting. Então, vamos fazer um traço de execução onde o P1 diz que quer entrar, o P2 ainda não entrou em execução, então o P2 wants to enter está em 0, então o P1 diz que quer entrar, o P2 wants to enter está em 0, e o P1 conseguiu entrar na ação crítica. Se nesse momento o P1 perder a CPU e o P2 começar a execução, ele vai dizer que ele quer entrar, só que ele vai testar e vai ver que o P1 também quer entrar, porque o P1 está lá dentro. O P1 já citou o wants to enter para true. E daí, nesse momento, o P2 vai ficar em busy wait e não vai conseguir entrar.
Quando o P1 sair da sessão crítica e dizer, olha, não quero mais entrar, e vir fazer alguma outra parte do código que não tem relação com a sessão crítica, se o P2 ganhar a CPU de novo, ele estava nesse busy waiting aqui, ele vai ver que o P1 não quer entrar, e agora ele consegue entrar na sessão crítica. E agora o P2 consegue entrar na sessão crítica. Bom, qual problema pode acontecer nessa solução? Bom, o problema dessa solução é que ela viola a regra da espera limitada. Pode acontecer dos processos ficarem um processo que pediu para entrar, ele pode ficar para sempre esperando para entrar. E isso vai acontecer particularmente na situação do traço de execução, por exemplo, onde o P1 diz que quer entrar, o program counter dele vem para cá, mas antes de executar o comando, ele perde a CPU. O P2 diz que quer entrar e ele vê que o P1 também quer entrar. Como ele vê que o P1 quer entrar, porque tinha sido setado pelo P1 antes de ele perder a CPU, o P2 vai ficar fazendo o busy wait. Quando ele perder a CPU e voltar para o processo P1, ele vai ver que o P2 também quer entrar, e ele vai ficar em busy wait. E o que eu vou ter, então, vão ser um processo P1 fazendo busy waiting aqui para sempre, e um processo P2 fazendo busy waiting aqui para sempre. Então, um processo que pediu para entrar, ele vai ficar esperando para sempre nessa execução. Então, não resolve o problema. Mas o Decker estava chegando numa solução interessante. O problema dessa solução aqui, a construção dela estava indo num caminho interessante. Né? Era o P1 antes do enter, e daí ele verificaria se o P2 também quer entrar. O problema da solução aqui é esse loop infinito, tá? Que o processo pode ficar. Então, o Decker ele mudou um pouquinho esse trecho do código. Né? Ele manteve a parte inicial, onde ele indica que o P1 quer entrar, e ele verifica se o P2 também quer entrar, só que ao invés de ficar num loop infinito, o que a solução 4 propõe é o P1 temporariamente diz que ele não quer entrar, ele cede a vez dele, ele espera por um tempo randômico, e ele, depois desse tempo randômico, ele volta e diz, não, agora eu vou querer tentar de novo. E ele faz aí novamente o teste. Então, por exemplo, num traço de execução, o P1 ele pode dizer que quer entrar. Se o P2 não começou a executar ainda, por exemplo, isso aqui vai estar em 0, então ele não vai nem testar. Ele vai testar e vai ver que está em 0, mas não vai nem entrar no loop. E o P1 vai estar na sessão crítica. Se aqui dentro da sessão crítica ele perder a CPU e o P2 ganhar, o P2 vai setar, eu quero entrar também. Ele vai ver que o P1 está com esse flag ligado. E para que o P2 não fique num loop infinito, ele vai temporariamente dizer, olha, não quero mais entrar, vou esperar por um tempo randômico, e depois desse tempo randômico eu vou dizer, olha, quero entrar de novo. E daí ele vai voltar aqui e vai testar. Então ele espera um tempo aleatório e por uma questão de probabilidade, ele espera que na próxima tentativa ele vai ter uma chance de entrar. E, tirando isso, a solução é muito parecida com a solução anterior, mas em vez de ficar num loop infinito aqui, eu cedo a minha vez, espero um tempo randômico e peço para entrar de novo. Então, esse código ficou um pouquinho mais sofisticado, mas eu queria que vocês dessem uma analisada, então, e tentassem identificar o que é o problema. E eu já vou seguir adiante com a solução, mas o problema aqui é que pode acontecer numa situação pouco provável, mas pode acontecer, de um processo sempre ficar dando preferência para o outro, e eles esperam pela mesma quantidade, ou uma quantidade muito aproximada de tempo randômico, e quando eles vão testar, eles vão ver que ambos querem também entrar, então eles vão ambos esperar por uma quantidade de tempo randômico, e quando eles forem testar de novo,
o outro também vai querer entrar, então ambos podem esperar por uma quantidade de tempo randômico, que por alguma coincidência pode ser equivalente, e quando eles forem testar de novo, ambos vão querer entrar e eles podem ficar nesse adiamento indefinido por potencialmente um grande problema. Agora, a chance disso acontecer é baixa, porque eles precisariam esperar por um tempo randômico que desse alguma coincidência de que quando eles fossem permitidas a nova tentativa de entrar, o outro processo esperou por um tempo randômico muito similar e quis tentar entrar ao mesmo tempo. Eles iam ficar se auto-adiando um ao outro indefinidamente. Então, isso talvez não seja um problema, então, num sisteminha de gerenciamento de uma loja, mas isso pode ser um problema num foguete espacial, numa usina nuclear, onde eu não posso ter chance, eu não posso deixar nenhuma chance para isso acontecer. Tá? Então, o Decker fez a versão 5. E a versão 5, ela ficou um pouco mais complexa, mas ela é muito parecida com a versão 4. Só que o que ela fez em relação à versão 4 é que a versão 5 ela traz uma variável de controle da primeira versão, que era a variável turn. Só que enquanto que na versão 1 do algoritmo a variável turn ela era usada como um critério para definir a ordem e ela exigia a intercalação dos processos, aqui a variável turn ela vai ser usada só como um critério de desempate. Tá? Então, o algoritmo ele é muito parecido com a versão 4. O P1 indica que ele quer entrar, enquanto o P2 quiser entrar também, o que o P1 faz para ceder a vez é verificar se a vez é do outro. Se a vez for do outro processo, daí sim o P1 cede a vez, fica num busy waiting enquanto a vez for do outro processo, e até que o outro processo execute, e daí ele diz que quer entrar de novo, e eu vou testar esse loop aqui e ver se o P2 ainda quer entrar. Então a diferença fundamental dessa solução é que o turn ele não é usado para ditar a ordem dos processos, mas ela é usada para dar uma preferência em caso de ambos desejarem entrar na sessão crítica. E daí, nesse sentido, ele vai permitir uma intercalação entre os processos. Então, por exemplo, numa execução, o P1 diz que quer entrar, ele vê se o P2 quer entrar, então digamos que o P2 não quer entrar, e o P1 entra na sessão crítica. Está aqui na sessão crítica. Quando o P2 ganhar CPU, ele vai dizer que quer entrar. Nesse caso, ele veria que o P1 ele também quer entrar, porque de fato o P1 está na sessão crítica, e ele veria que o turn está em 1. Como o turn está em 1, o P2 vai ceder a vez e vai ficar num busy waiting interno enquanto a vez for do 1. E não vai ser esse busy waiting. Quando o P1 ganhar CPU de novo e terminar a sessão crítica, ele seta o turn para 2. Então, o P1 sempre seta o turn para 2 e, respectivamente, o P2 seta o turn para 1. E o P1 diz que não quer entrar mais na sessão crítica. Quando o P2 ganhar CPU, ele vai ver que o turn agora não é mais 1, o turn é 2, então ele pode sair desse busy waiting, ele diz que ele quer entrar, e agora ele vai testar novamente se o P1 antes do enter. Mesmo que nesse meio tempo o P1 tenha solicitado a entrada novamente, o P2, como o turn está em 2, o P2 nunca mais vai ficar nesse busy waiting interno. Ele pode ficar fazendo esse busy waiting externo. Mas agora, o P2 ele vai ter preferência. Então, a essência dessa solução é que quando um processo não tem preferência, ele fica nesse busy waiting interno. Quando um processo tem preferência, ele não entra nesse código aqui e ele vai aguardar a vez dele. E se ambos quiserem, ele vai ter a preferência de esperar no busy waiting externo. E essa solução, algum problema? Não, essa não tem nenhum problema, ela funciona.
Mas um exercício não trivial seria expandir essa solução para N processos. Então, como é que eu faria todo esse controle para N processos? Não é simples, né? Esse é o algoritmo de Decker. Tá? Uma variação é o algoritmo de Peterson. Tá? Esse eu vou um pouquinho mais rápido. O algoritmo de Peterson, ele usa as mesmas variáveis, ele usa a variável turn, que pode receber os valores 1 e 2, e as variáveis P1 wants to enter e P2 wants to enter. Tá? Então, o que um processo faz quando ele quer entrar na sessão crítica? Ele diz que ele quer entrar, ele passa a vez para o outro, e ele vai fazer esse teste aqui. Enquanto o outro quer entrar e a vez for do outro, a vez for do outro, ele fica em busy wait. Tá? Se o outro processo não quiser entrar, esse turn não vai fazer nenhum efeito. Desculpa, esse turn não vai fazer nenhum efeito, porque se o outro processo não quer entrar, esse vai ser false. P2 wants to enter vai ser false. E daí o turn, mesmo com o turn sendo true, mesmo eu tendo passado a vez por outro processo, false e true vai dar false. Tá? Então, passar a vez para o outro não necessariamente é um problema. Mas se o outro também quer entrar, o fato de eu ter setado a vez para o outro processo diz que ele vai ter preferência. Então, se ambos processos P1 e P2 tentarem entrar ao mesmo tempo, ambos vão dizer que eles querem entrar, só que um vai passar a vez para o outro. Então, o processo que vai conseguir passar por esse while entre esse processo aqui e esse processo aqui, o que vai conseguir passar pelo while é o que não foi o último a setar o turn, porque o último a setar o turn passou a vez para o outro. E o livro que eu indico no último slide, ele apresenta uma prova formal para indicar por que isso é válido, tá? Mas por construção esse algoritmo vai permitir que apenas um dos processos entre, tá? E sempre alguém vai conseguir entrar, então ele não vai ter deadlock e ele não vai ter adiamento indefinido. Tem um ponto que eu acho que vale a pena destacar nesse algoritmo, é que essa condição aqui, ela não atende à propriedade Atmos once. A gente sabe que quando uma expressão atende à propriedade Atmos once, apesar de não ser atômico, ela vai parecer ser atômica. Mas aqui nessa expressão eu tenho duas variáveis que podem ser alteradas por outro processo. Eu tenho a variável P2 wants to enter, que pode ser alterada, e a variável turn, que também pode ser alterada por outro processo. Então ela não atende à propriedade Atmos once. Mas apesar disso, pela ordem na qual a expressão é avaliada e pela ordem na qual as atribuições acontecem, mesmo que eu quebre a avaliação dessa expressão em algum ponto e continue a avaliá-la depois, ela não vai me causar um problema de concorrência. Tá? Então, esse é um exemplo onde a expressão não atende a Atmos once, mas apesar disso, mesmo que eu quebre a avaliação da expressão, preempte para outro processo, execute alguma coisa e volte para ela, pela ordem na qual os elementos são avaliados e pela ordem na qual eles são atribuídos, eu não vou ter um problema. Tá? O livro, ele descreve um pouquinho melhor. Problemas também não tem, também está correto, mas e para N processos. Então, existe uma série de soluções propostas para N processos. Vários pesquisadores conhecidos como Dijkstra, como Donald Knuth, eles propuseram soluções para N processos. A gente vai estar vendo uma delas, que é a solução de Lamport, o algoritmo de Lamport, que também é chamado de algoritmo da padaria. Então, por que padaria? Porque similar a uma padaria, os processos eles pegam tickets, pegam uma ficha para ser atendidos na sessão crítica. E a sessão crítica ela pode ser vista como uma espécie de um balcão da padaria. Então, tem só um atendente nessa padaria, tem só um balcão, e o processo com o menor ticket, ele é atendido, ele compra o que ele tem que comprar ali no balcão, e ele vai embora, e o próximo processo com o menor ticket, ele é o próximo a ser atendido. Então, esse aqui é um esboço do algoritmo de Lamport, da padaria. Eu tenho dois arrays de controle, eu tenho
um array de N elementos, porque eu tenho esse programa vale para N processos. Então, eu tenho um array de N elementos, que é o array de tickets, e eu tenho um array de N elementos, que é uma variável booleana que eu chamo de choosing. Tá? No início, todos os N tickets são 0, e todos os elementos de choosing estão em false. Tá? A gente vai ver para que choosing funciona, qual o propósito dele em seguida. Então, como é que o algoritmo funciona? Antes de um processo entrar na sessão crítica, ele precisa primeiro pegar um ticket. Então, como é que ele faz? Ele vai pegar o processo. Isso aqui é o código do processo PI. Tá? Então, o processo PI ele vai pegar um ticket, que é o maior número dentre todos os outros tickets, mais um. Tá? E esse vai ser o ticket do processo. E depois que ele pegou um ticket, ele vai fazer um for, onde ele vai ver para todos os outros J processos, eu quero ver se algum desses J processos tem um ticket diferente de 0 e um ticket que seja menor do que o ticket do processo PI. Se houver alguém com ticket menor que o do processo PI, ele fica em busy waiting. Quando não tiver ninguém com ticket menor, ele finalmente pode entrar na sessão crítica. Tá? Uma feature desse algoritmo, diferente de uma padaria de verdade, é que nessa solução aqui, pode acontecer dos processos pegarem um ticket igual. Mas isso não é um bug, isso é uma feature. Tá? Isso pode acontecer. Tá? Como a gente sabe que isso aqui não é atômico, pode acontecer de um processo que viu lá que, digamos que o maior ticket era 3. Então, daí um processo ele vai verificar, vai descobrir que o maior ticket é 3, ele vai definir que o ticket dele vai ser 4, mas antes de fazer a atribuição ele é preemptado. Então, o maior elemento do array ainda é 3. Se um outro processo entrar em execução e tentar pegar um ticket, ele vai acabar pegando o mesmo ticket 4, porque ele vai ver que o maior elemento do array é 3, mais 1 é 4, e ele vai atribuir 4 no ticket dele. Quando aquele processo anterior voltar em execução, ele só vai terminar a atribuição e vai botar 4 no ticket dele. Então, vai ter 2 processos com o mesmo ticket. Mas isso não é um problema. Eu tenho um critério de desempate aqui. Então, como é que eu sei que um ticket de um processo J é menor que o ticket de um processo I? Ele vai ser menor se o ticket de J for de fato menor que o ticket de I, ou se os tickets forem iguais, eu vou usar o ID do processo como desempate. Tá? Mas a gente quer ver se esse algoritmo, como está aqui, ele funciona. E de fato ele não vai funcionar porque tem algumas lacunas, tá? Mas isso é parte da explicação. Então, digamos que eu tenho um array aqui de 3 tickets, de 3 processos, e digamos que eu tenho o processo 0, 1 e 2. Tá? E digamos que um processo, esse último processo aqui, ele vai tentar entrar na sessão crítica, então ele vai pegar um ticket, o maior ticket é 0, 0 mais 1 é 1, então ele vai atribuir 1 como ticket dele. Tá? Ele vai verificar que de todos os outros J processos não tem ninguém diferente de 0 com um ticket menor, então esse processo aqui, esse último processo, ele consegue entrar na sessão crítica. Se ele for preemptado em um outro processo entrar em execução, esse outro processo ele vai tentar pegar um ticket. Digamos que esse primeiro processo aqui tenta pegar um ticket. Ele vai pegar o maior ticket de todos já atribuídos mais 1, então o maior é 1, o maior de todos já atribuídos mais 1 vai ser 2. Então esse processo aqui pegaria o ticket 2, mas digamos que antes de atribuir o ticket 2, antes de atribuir, ele perde a CPU. Ele perde a CPU quando ele ia fazer a atribuição. E quem ganha a CPU é esse processo do meio. E esse processo do meio vai pegar um ticket. E quando ele pegar um ticket, ele vai ver o maior ticket já atribuído é 1, porque só tem 1 aqui, e 0 aqui, e 0 aqui. 1 mais 1 é 2, e ele vai pegar o ticket 2. Ticket 2. Ele vai ver, quando ele fizer esse for aqui, ele vai ver que tem alguém com o ticket menor, que é o cara que está com o ticket 1 aqui, então ele não vai conseguir entrar na sessão crítica e vai ficar em busy waiting. Vai ficar em busy waiting. Quando esse processo que estava na sessão crítica terminar a sessão crítica, ele sai da sessão crítica, seta o ticket dele para 0, e sai da sessão crítica.
O que pode acontecer agora é o seguinte. Se a CPU voltar para o processo do meio, ele vai ver agora que ele tem o menor ticket, e agora quem está na sessão crítica, ele pode sair desse busy waiting aqui, e quem está na sessão crítica agora é o processo P2. Desculpa, é o processo do meio. É o P0, P1 e P2. Então é o processo P1 que está na sessão crítica. Mas agora acontece o problema, e vai mostrar por que essa solução ainda não funciona. Se quando o P1, que o ticket 2 estiver na sessão crítica, for preemptado, e o processo P0, que é o primeiro processo aqui, voltar em execução, o program counter dele está na instrução que vai fazer essa atribuição do ticket que já tinha sido definido ao ticket de P0. E o valor que tinha sido definido é 2. É 2. Então agora o P0 tem o ticket 2. E o P0 vai fazer esse while aqui, para ver se ele vai ficar em busy waiting ou não. E, de fato, ele não vai ficar em busy waiting, porque ele vai ter um ticket 2 que é igual ao ticket 2 de um outro processo, só que o ID de P0 é menor do que o ID de P1. Isso vai permitir que o P0 também entre na sessão crítica. Então, eu tive um problema aqui e eu violei a sessão crítica, então ele não vai funcionar. Então, a solução que funciona aqui é só fazer uma pequena correção, que eu preciso usar agora essa flag choosing. Então, choosing, eu seto choosing do processo ir para true, antes de escolher o ticket, e após escolher o ticket, eu seto choosing do processo ir para false. Choosing não é um comando de exclusão mútua, não tem nada demais, é só uma flag. Ela só serve para indicar que um processo começou a escolher e que um processo não está mais escolhendo. Mas com esse flag adicional, eu vou ter um segundo, ou um novo busy waiting aqui, melhor dizendo, que é um busy waiting que só vai me deixar passar quando ninguém estiver escolhendo. Então, naquele teste que o processo faz para antes de entrar na sessão crítica, onde ele vê para todos os outros J processos, ele primeiro vai ver se tem alguém escolhendo. Enquanto tiver alguém escolhendo com choosing true, ele não faz nada. Tá? E esse busy waiting aqui, ele me garante que ou todo o processo que tinha começado a escolher já terminou de escolher, e, portanto, o ticket dele vai ser maior do que o ticket do processo que está testando, ou um processo ainda não começou a escolher, mas não tem ninguém que foi preemptado no meio da escolha. Então, essa é a ideia de fazer esse busy waiting. Isso aqui vai me garantir que ou todo mundo já escolheu, ou todo mundo ou alguém ainda não começou a escolher, mas ninguém está no processo de escolha. Então, enquanto não tiver ninguém escolhendo, e daí enquanto não tiver ninguém com o ticket menor que o meu, daí o processo vai conseguir entrar. E essa alteração no código, ela faz com que o algoritmo de Lamport funcione para N processos. Certo, e com isso eu concluo essa parte de soluções puramente em software. Tá? Então, pergunta que eu faço é assim, quais são as principais dificuldades encontradas ou problemas nessas soluções? Bom, algo claramente visível é a complexidade e talvez a falta de clareza entre a lógica de controle e a lógica do programa. Pega, por exemplo, esse exemplo aqui. Digamos que a sessão crítica que eu quero proteger por exemplo, aquele caso do counter mais mais ou counter menos menos. Olha quanto código eu tive que incluir na entrada e na saída da sessão crítica para proteger o counter mais mais ou counter menos menos. Então, existe então uma questão de complexidade e falta de clareza. Além disso, o uso de busy waiting ele pode me trazer problemas de desempenho, né, porque eu dependo do busy waiting que fica consumindo o ciclo de CPU. Então, a solução é contar com mecanismos de hardware no projeto do meu sistema ou do meu processador. Isso a gente vai discutir brevemente agora. Primeiro, na forma de habilitação e desabilitação de interrupções, e depois na forma de duas instruções que podem me ajudar a implementar primitivos de exclusão mútua, que são instruções test and set e swap.
Bom, primeiro em termos de interrupções, né? O fato de o meu processador ele suportar preempção de processo, ele permite que múltiplos processos eles possam se alternar no uso da CPU e possivelmente acessar simultaneamente dados compartilhados. E preempções geralmente ocorrem por causa de interrupções de tempo. Por exemplo, um processo estava usando a CPU por tempo demais, ele pode ser preemptado para dar lugar a um outro processo. Só que se um processo for preemptado no momento que ele estava acessando uma sessão crítica, talvez o processo que assuma a CPU tente acessar os mesmos dados, e daí eu vou ter um problema de condição de corrida. Então, uma alternativa bastante simples, extremamente simples, seria quando um processo ele vai acessar a sessão crítica, ele desabilita as interrupções. Com isso, ele certamente não vai ser preemptado, ele vai poder acessar a sessão crítica com toda tranquilidade, e depois que ele terminar essa sessão crítica, ele habilita as interrupções. Então, seria uma solução bastante simples para que não aconteça dele estar acessando a CPU e perder ela por algum motivo e alguém entrar e bagunçar os dados que ele estava acessando. Então, é uma solução bastante restritiva e tem uma série de problemas, né? Então, uma delas é que é poder demais para o usuário, né? Então, tu permitir que o usuário desabilite as interrupções, faça o que ele quiser aqui, pode permitir que o programa do usuário, por exemplo, entre em loop e nunca mais vai sair da CPU. Então, eu estou confiando demais no usuário. Uma outra questão que esse problema não aborda é que ele certamente não funciona em máquinas com múltiplos processadores, né? Então, essa ideia de eu entrar na sessão crítica, desabilitar a interrupção para que eu possa permanecer lá sem que ninguém entre, obviamente isso é uma solução que funciona em um único core, em um único processador, né? Mas se eu tiver múltiplos processadores, de nada adianta eu desabilitar as interrupções aqui, porque um outro processo ele poderia acessar a sessão crítica via outro processador, né? Um outro problema seria, por exemplo, a questão de que se eu fizesse alguma operação de I/O, eu nunca ia receber interrupções indicando que a operação completou porque eu desliguei as interrupções. Então, raramente isso é uma solução prática, né? Então, isso não é usado na prática. Então, felizmente, os processadores modernos, eles levam em conta que eles vão ser usados em ambientes de programação concorrente. Então, eles oferecem instruções específicas que podem me ajudar a implementar soluções de concorrência. E a gente vai ver essas duas soluções agora, que é a solução Test and Set e a solução Swap. São duas instruções específicas. Então, um problema comum de sincronização é que a preempção de uma thread ela pode acontecer depois de eu ter lido um valor de memória, mas antes de eu ter escrito no valor. Então, vários exemplos que a gente viu nos últimos encontros, eles ilustram que isso pode acontecer. Por exemplo, eu testei que um processo ele não está dentro da sessão crítica, e agora eu vou setar que eu vou estar, só que entre esse teste de que o outro processo não está e o set de que eu estou na sessão crítica, eu posso perder a CPU. Né? Ou então o operador verifica, o operador da agência de viagens verifica que o assento está disponível, só que antes de emitir a passagem e fazer a cobrança, ele pode perder a CPU e o assento não está mais disponível. Tá? Então, em vários casos, eu tenho uma situação onde a thread precisa ler um valor para fazer alguma decisão e depois atualizar uma variável de controle. Só que entre esse teste e esse set, eu posso perder a CPU. Então, a instrução test and set, ela me ajuda a resolver esse problema. Tá? Ela, de novo, ela não impõe exclusão mútua em si, mas ela pode ser usada para facilitar a construção de soluções. Então, como é que ela funciona? Um processo que executar o test and set, com esses dois registradores, ele vai fazer o seguinte: eu vou ler o que está em B, que pode ser true ou false, eu vou colocar o que está em B em A, e eu vou setar B para true.
Então, é sempre isso que acontece. Eu leio o que está em B, jogo em A e seto B para true. Tá, professor, mas como é que isso vai me ajudar numa solução? Bom, aqui tem um exemplo, por exemplo. Eu tenho um programa aqui onde usei essas duas variáveis de controle. Occupied indica se a sessão crítica está ocupada ou não, verdadeiro ou falso. E P1 must wait indica se o processo P1 precisa esperar ou não, verdadeiro ou falso. Numa situação onde o P1 está esperando e a sessão crítica continua ocupada, o efeito de executar o test set é pegar o valor que está aqui, que é true, porque está ocupado, jogar em P1 must wait, eu vou jogar o true para cá, e eu vou setar occupied em true. Então, se P1 está esperando e a sessão crítica está ocupada, eu basicamente não fiz nada. Eu peguei o true que está aqui, joguei aqui e botei aqui em true. Mas se no ciclo de CPU imediatamente anterior o occupied ficou false, o que o test and set vai fazer é pegar o false que está aqui, jogar aqui e setar aqui para true. Então, num ciclo de CPU, eu digo que o P1 não precisa esperar e reocupa a sessão crítica. Tá? Então, um exemplo seria aqui, né? Então, nesse meu código aqui, eu tenho o P1 fica nesse loop aqui, P1 must wait, e se quando eu testar esse comando, a sessão crítica estiver ocupada, eu vou pegar o true que está aqui, jogo para cá e seto aqui em true. Então, eu não fiz nada, eu fico esperando. Se no ciclo imediatamente anterior o occupied ficou false, o que eu vou fazer é, com essa instrução, eu vou pegar o false que está aqui, vou jogar aqui e vou setar aqui para true. E com esse P1 must wait em false, eu saio do loop e entro na ação crítica. Então, num ciclo apenas, eu disse que o P1 não precisa mais esperar e reocupei a ação crítica. E agora, se um outro processo tentar entrar, a ação crítica vai estar ocupada, ele não vai conseguir entrar. Então, essa é a ideia do test and set. O swap, ele segue um princípio bem parecido. Tá? O swap é uma instrução que ela troca o valor das variáveis A e B usando um registrador temporário. Novamente, por si só, ela não garante exclusão mútua de forma alguma, mas ela pode ser usada na construção de uma solução. Por exemplo, assim, eu fico no loop enquanto eu fico fazendo esse swap e deixo o P1 esperando, porque essa variável aqui vai estar em true, o P1 tem que esperar. Então, quando eu testar, quando eu executar essa instrução, a sessão crítica estiver ocupada, eu vou pegar o true que está aqui e eu vou trocar com o true que está aqui e troquei true por true e não fiz nada. Então, tudo bem. Agora, se no ciclo de CPU imediatamente anterior alguém setou occupied para falso, o que esse swap vai fazer vai ser pegar o false que está aqui, jogar aqui e pegar o true que está aqui e jogar aqui. Então, novamente, eu tive o mesmo efeito. Num ciclo de CPU, eu disse que o P1 não precisa mais entrar e reocupei a sessão crítica. E agora, com o P1 em falso, P1 must wait em falso, eu consigo entrar na sessão crítica. E essa é a ideia, então, do swap e do test and set sendo usados como building blocks ou elementos para eu construir uma solução de exclusão mútua. Então, nas próximas aulas a gente vai ver primitivas mais avançadas que permitem que eu utilize exclusão mútua no meu código Java e no C, mas, por exemplo, uma possível implementação de uma primitiva de mutex lock poderia ser feita utilizando essa instrução test and set que a gente acabou de ver. Então, por exemplo, como é que eu poderia implementar o pthread mutex lock, né? Assumindo que eu tenho uma flag que indica se a sessão crítica está ocupada ou não, né? Então, 0 não está ocupada e 1 está ocupada. Então, como é que ela funcionaria? Eu faço test and set, assumindo que a sessão crítica está ocupada, eu tenho 1 aqui, então eu pego esse 1 que está aqui, jogo aqui e seto aqui para 1. É o que o test and set faz. Eu pego o que está aqui, jogo aqui e seto aqui para 1. Daí eu vou comparar 1 com 0, 1 com 0 não é 0, então eu faço o jump not zero para cá. E daí eu vou testar de novo. Digamos que a sessão crítica continua ocupada,
Eu vou pegar o 1 que está aqui, jogo aqui e seto aqui para 1. Vou comparar 1 com 0, jump not zero, eu venho para cá de novo. Então, efetivamente, eu estou fazendo um busy waiting. Agora, digamos que algum processo setou o flag em 0, saiu da sessão crítica. Num ciclo de CPU, eu vou pegar o 0 que está aqui, vou jogar para cá e vou setar aqui em 1. Aí eu vou comparar 0 com 0, 0 com 0 é 0, eu não faço jump, e agora, então, eu completei esse trecho e estou na minha sessão crítica. Então, de novo, eu ilustrei que num ciclo de CPU, eu fiz o teste e fiz o set usando a operação atômica. E eu reocupei a sessão crítica e fiz com que o processo pudesse sair desse loop usando só uma instrução. Certo, estou me encaminhando para o final dessa aula. Alguns comentários finais, por exemplo, em relação à solução de lock que a gente acabou de ver. Um dos problemas é que, obviamente, o programador tem que estar ciente que é necessário fazer um unlock. Tá? Isso é válido para outros mecanismos, como semáforos, como monitores. Em muitos casos, eu posso ter um programador um pouco descuidado e esquecimento ou o uso incorreto dessas primitivas pode e vai causar deadlock. A gente vai ver alguns exemplos nas próximas aulas. Uma outra questão que eu tenho que tomar cuidado é o busy waiting, se ele realmente é atrativo para o problema que eu estou resolvendo. E um outro problema que eu posso ter é a questão de inversão de prioridades, que a gente vai discutir agora nos últimos minutos. Então, em relação à esperativa, a esperativa é um conceito um pouco estranho, né? Porque eu tenho que esperar alguém liberar o recurso. Isso quer dizer que algum outro processo vai ter que assumir a CPU e executar. Mas eu fico desnecessariamente ocupando a CPU fazendo esperativa. Então é um pouco contraditório, porque alguém deveria executar, mas eu estou lá executando fazendo esperativa. Então esse argumento, assim, certamente ele é válido se eu tenho um monoprocessador, né? E daí, uma alternativa ao busy waiting é, ao invés de fazer com que o processo espere ocupando inutilmente a CPU, eu permitir que ele espere saindo da CPU e indo para uma fila de processos bloqueados. Então a gente vai ver primitivas como pthread conduit e pthread consignal que permitem que eu tire um processo da CPU e coloque ele numa fila de processos bloqueados e mais tarde que eu finalize um processo e acorde ele e torne ele de novo apto à execução. Então são alternativas. Tá? Mas nem sempre a esperativa é um problema. Por exemplo, em multi-core, em processadores com vários núcleos, esse busy waiting pode não ser um problema, porque eu posso deixar um processo fazendo busy waiting numa CPU, enquanto que outros processos vão ter uma coleção de outras CPUs para executar e atualizar as variáveis. Isso porque, em alguns casos, o custo de eu fazer um pouco de busy waiting, ele pode ser melhor do que eu fazer todo o processo de chaveamento de contexto. Então, o chaveamento, em alguns casos, pode não compensar, dependendo de quanto da ação crítica que eu estou esperando, ele pode não compensar e talvez fazer o busy waiting seja até mais interessante. Né? Mas aqui eu já estou fazendo suposições, né? Depende muito da aplicação, depende muito da ação crítica que eu estou protegendo, depende muito do tipo de processo. Mas eu tenho primitivas, por exemplo, o mutex lock, ele tem primitivas que funcionam como uma espécie de um try lock. E usando o try lock, eu poderia fazer um trade-off entre isso. Eu poderia fazer o busy waiting durante o período e se o mutex não for liberado nesse período menor, então daí eu posso, de fato, fazer um bloqueio e com chaveamento de contexto e com tudo. Então, eu posso ter situações onde o programador ele simplesmente usa o lock, ou ele opta por usar o try lock em algumas situações. Claro que aqui eu tenho que dimensionar quando que é mais atraente usar um ou outro. Tá? A gente fala sobre isso mais adiante, em uma próxima aula, mas os mecanismos, as primitivas, elas oferecem essa funcionalidade. E o último ponto que eu queria comentar hoje é a questão da inversão da prioridade. Tá? Inversão de prioridade acontece quando uma thread de baixa prioridade ela impede que uma thread de alta prioridade execute. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho uma thread, por exemplo, de baixa prioridade, que ela faz um lock num recurso. Tá? E, por exemplo, ela pode ficar fazendo daí, então,
ela pegou esse recurso e está acessando o recurso até o momento que ela é preemptada para que uma thread de maior prioridade execute. Só que se essa thread de maior prioridade tentar fazer o lock no mesmo recurso, ela não vai conseguir acessar o recurso, porque a thread de baixa prioridade está com o lock. Então, certamente a primitiva, se foi bem construída, ela não vai permitir que a outra thread pegue o lock. Mas essa thread com alta prioridade, ela vai ter mais chance de ficar na CPU do que a thread de baixa prioridade. E eu tenho agora um dilema, né? Porque eu tenho uma thread que fica, por exemplo, fazendo um busy waiting aqui, e ela tem alta prioridade para isso, então ela talvez fique um bom tempo fazendo isso. Só que eu tenho que deixar a thread de baixa prioridade executar, porque a thread de baixa prioridade tem que eventualmente liberar o lock para que essa execute. Só que essa thread aqui tem alta prioridade. Tá? Então eu tenho o meu dilema aqui. E eu tenho soluções para isso. Tá? Eu tenho duas soluções clássicas para isso. Primeiro é o teto de prioridade, né, o priority ceiling. A ideia é a seguinte: sempre que uma thread pegar um lock, eu aumento a prioridade dessa thread. Eu aumento essa prioridade da thread que pegou o lock para um teto. Tá? E esse teto é um teto alto, é um teto maior que a prioridade da maior thread. E a ideia por trás disso é garantir que se uma thread pegou um lock, eu quero que ela libere esse lock o mais rapidamente possível. Tá? E daí, quando eu faço um unlock, essa thread retorna à prioridade original que ela tinha. A alternativa ao teto de prioridade é herança. Né? Então, enquanto que aqui no teto eu sempre aumentava a prioridade da thread que pegava um recurso, na ideia da herança é que a prioridade da thread que pegou o lock, ela só vai ser elevada se outra thread com maior prioridade solicitar o recurso. Então, aqui, a elevação só vai acontecer se houver conflito com outra thread de maior prioridade. Enquanto que no primeira estratégia, a prioridade sempre era jogada no alto. Mas o propósito é muito similar. Eu quero que uma thread que pegou um recurso, eu quero que ela tente liberar o mais rapidamente possível. Tá? Na primeira estratégia, eu sempre aumento a prioridade dela para o teto. Na segunda, eu só vou aumentar se houver conflito. Mas eu quero que essa thread de baixa prioridade complete a sessão crítica o quanto antes. Na liberação, de novo, ela vai voltar à prioridade anterior que ela tinha. Bom, e com isso eu concluo o tópico da aula de hoje. Tá? O material para essa aula é o capítulo 5 do livro do Dayton, e esse livro aqui ele é interessante que ele vai discutir todas aquelas questões das abordagens algorítmicas e das abordagens baseadas em instruções ou desabilitação de interrupções. Então, essa aqui é a leitura recomendada para essa aula de hoje. E eu encerro aqui.